Olá amigos, tudo bem? Tranquilo com vocês? Tô mandando aqui umas 5 questõezinhas para a gente fazer uma discussão, né, para a gente estreitar aqui nossos conhecimentos sobre categorias geográficas, certo? Então vamos aqui para a primeira questão que eu mandei para vocês, do Enem 2012. Né? Então a questão traz o seguinte, traz um pequeno texto, um trecho aqui do Claval, Terra dos Homens, de 2010, né? Então traz a seguinte trecho. Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir o sentimento de pertencimento. Né? Então aqui a gente já começa a encontrar as primeiras informações para a gente fazer uma análise. Pertencimento, cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, né? Momentos fortes da vida, as festas, as comemorações. Então, no texto é apresentada uma forte integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão. Então, qual seria, né, dessas alternativas que a paisagem traz nesse trecho, né? Seria uma questão política de apropriação afetiva do espaço, ou econômica sobre a exploração dos recursos do espaço, ou seria privada, de limitação sobre a utilização do espaço, ou seria natural, de composição dos elementos físicos do espaço, ou seria simbólica, né? De relação subjetiva do indivíduo no espaço. Então, pessoal, a resposta aqui é a letra E, né? Certo? Ela tem um caráter simbólico de uma relação subjetiva do indivíduo no espaço. Por quê? Veja aqui o que eu anotei aqui, o que eu marquei, né? Então veja que no caso a paisagem aqui tem uma questão de sentimento de pertencimento. Então eu me aproximo desse espaço, né? Eu tenho uma certa familiaridade. E ainda é uma ideia de momentos fortes, quer dizer, é algo muito particular, é algo muito subjetivo da pessoa, né? É algo muito mais voltado para questões pessoais. Então é a paisagem diante daquilo que eu concebo a partir das minhas vivências. Por isso que ela é simbólica, certo? Por quê? Porque está atrelado à forma como eu vejo, como eu estou me confrontando, né? São as minhas percepções diante daquele espaço. Então, por isso que a letra E, ela define bem o que está sendo retratado como espaço, ok? Aqui na questão. Vamos lá para a segunda questão. A respeito do conceito de região, avaliar as proposições a seguir. Uma região pode ser criada, certo? Com a finalidade de realizar estudos sobre as características gerais de um território, assim como para entender determinados aspectos do espaço. A região resulta da elaboração racional e intencional do ser humano. Tem a finalidade de facilitar a análise, a gestão e compreensão de uma determinada área e dos elementos que a compõem. Na terceira frase ele diz assim: em geral, a região pode ser entendida como uma área que foi dividida, certo? A área dividida, obedecendo critério específico. E na quarta frase ele traz: algumas regiões surgem de forma natural, certo? Então veja aí, ó, surgem de forma natural e são estabelecidas sem que seja necessária uma especificação. Então ele traz também essa informação, ó, sem que seja necessária a especificação de um critério que as defina ou classifique. Elas são chamadas de regiões naturais. Então qual dessas alternativas estão corretas, né? Quais são as corretas? Então vamos lá dar uma olhada em cada frase. Na primeira, a gente pode observar que ele está correto, né? A região ela tem essa finalidade de trazer uma característica geral de um território, e isso vai fazer com que essas partes do território se diferenciem, né? Então cada região vai ter uma característica específica, tá certo? E esse processo de dividir um território em região, nós vamos chamar isso de regionalização, tá bom? Então a primeira frase, né, a primeira afirmativa está correta. Na segunda frase diz aqui: a região ela resulta de uma elaboração racional e intencional do ser humano. Está correto também, né? Por quê? Porque a região, na verdade, ela não existe por si mesma, né? Ela é uma criação do homem
para melhor administrar um determinado território. Tem a finalidade de facilitar a análise, gestão e compreensão, né, de uma área. Então está correto também a segunda. 3. Em geral, a região pode ser entendida como uma área que foi dividida. Ok, está certo isso aqui. Obedecendo um critério específico. Sim, uma região ele pode seguir alguns critérios, como aspectos naturais, aspectos sociais, tá certo? Então, a região também ela apresenta características próprias. E na quarta frase nós temos assim: algumas regiões surgem de forma natural. Na verdade, isso aqui não está correto, né? A região ela não é um aspecto natural, não é um objetivo, não é um objeto natural. Ele é criado pelo homem e são estabelecidas sem que seja necessária especificação. Também está errado. Ela precisa ter uma especificação para ser diferenciada, né? A principal característica da região é exatamente essa, né? É uma característica que a diferencia dentro de um território, né? Que lhe torna particular. Então, na segunda questão, o certo é a letra C, afirmativa 1, 2 e 3. Ok? Vamos lá para a terceira. Esta categoria pode ser definida como espaço percebido, ou seja, uma determinada área, deixa eu marcar isso aqui, ó, importante, ó, espaço percebido, que é uma área ou ponto do espaço, da forma como são entendidos pela razão humana, certo? Ó, como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa possui certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou uma casa. Trecho aí de Rodolfo Alves Pena, categorias da geografia. Então, qual a categoria que está se referindo no fragmento acima? Então, a categoria que está se referindo, pessoal, aí ó, é lugar, né? Por que lugar? Porque a ideia de uma área que eu percebo, que eu uso, certo? É algo que eu posso mencionar, dimensionar, que eu tenho total relação e que eu tenho uma certa afinidade, é uma área afetiva, que eu tenho uma familiaridade ou intimidade, ou até mesmo quando eu dou uma função para ela, é um conceito de lugar, certo? Então, essas áreas de um espaço em que eu tenho uma certa familiaridade, dou o nome de lugar. Vamos para a quarta. Categoria amplamente utilizada no âmbito da política. Olha aí outra coisa. Âmbito da política. Esse conceito é comumente entendido como uma área delimitada por fronteiras e está relacionado com uma configuração de poder. Veja essas características, já está bem fácil de identificar, né? É, portanto, uma área apropriada. Olha que interessante. Uma porção do espaço geográfico onde há uma relação hierárquica se estabelecendo. Ela se estabelece. Qual a categoria que a gente está falando aqui? Então, na quarta questão, a categoria, no caso, é território. Por quê, pessoal? Por que seria território? Toda vez que a gente fala de poder, nós falamos uma questão política, né? Está relacionado com uma configuração de poder. E território é poder. Está no âmbito da política porque há sempre agentes, há sempre atores que se apropriam dessas áreas, desses espaços, certo? E é assim que funciona todo o processo de exploração do espaço ao longo do tempo, né? E ela vai, por o fato de ter configuração de poder, ela vai ser delimitada por fronteiras, né? Logo, ela vai ser apropriada. Existe uma relação hierárquica, né? Uma relação de poder. E uma coisa interessante, o território não tem uma escala definida, né? E nem tipificações definidas, quer dizer, existem várias escalas e tipificações que pode definir um território, ok? Então, quarta questão, poder totalmente voltado a território. A última questão, a quinta, então aqui temos um trecho, né? Um parágrafo, um trechozinho de Euclides da Cunha, Os Sertões. Então ele fala assim: fechado ao sul pelo morro, descendo escancelada de gargantas até o rio, fechavam-no a oeste uma muralha e um vale. De fato,
infletindo naquele rumo o vaso-barris, comprimido entre as últimas casas e as escarpas, a pique dos morros sobranceiros, torcia para o norte feito um cânion fundo. A sua curva forte rodeava, circunvalando-a, depressão em que se erigia o povoado, em que se trancava a leste pelas colinas, a oeste e norte pelas ladeiras das terras mais altas, que dali se intumescem até os contrafortes extremos do Cambaio e do Caipá, e ao sul pela montanha. Então vamos lá. Esse trecho aqui, ele está retratando o que, né, na verdade? Veja que dentro desse trecho dá para a gente observar vários aspectos naturais, né? Como a relação a orientação onde está alguns aspectos de relevo, como o morro, né? Retratando também a sinuosidade do rio, certo? Questão também de alguns aspectos tanto naturais como artificiais, como no caso aqui a muralha de um vale, né? Então veja que esse trecho está repleto de elementos naturais e artificiais, certo? Que define, na verdade, uma paisagem, certo? Então, como ele está definindo com aspectos naturais e artificiais, aspectos visíveis daquilo que ele está vivendo, se confrontando, nós chamamos de paisagem. E a paisagem nada mais é do que aquilo que eu confronto com a minha visão, mas também aquilo que eu sinto e interpreto a partir dos meus sentidos. Então a paisagem, ela está na definição da multissensorialidade, né? Então aqui a gente pode observar vários trechos em que o autor, né, o personagem no caso, está se confrontando com alguns aspectos visíveis e interpretativos também, né, sobre aquilo que ele está, sobre o espaço em que ele está situado, ok? Valeu, pessoal, vou encerrando aqui o vídeo, muito obrigado. Alguma dúvida, se dúvidas surgirem, vai lá no comentário, estou aí à disposição. Tchau, tchau, até a próxima.